E aí, você está feliz? Vamos lá para um recado rápido. Há algumas coisas queimando no meu coração e eu queria compartilhar com você, amém? Eu espero que sirva. Querido, Deus não tem para Iafade uma igreja morna, uma igreja que espera. Esse não é o nosso nível de adoração. Eu respeito isso em muitos lugares e aqui não é melhor nem pior. Mas o que eu quero explicar para você é que a nossa forma de Deus tratar conosco, querido, é nos envolvermos, é partir para cima. Nós somos tipo a igreja de Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso. Nós somos uma igreja que quer ser provocadora na adoração, que quer ir para cima mesmo. Sabe, nós vamos nos perder quando nós acharmos que nós podemos ter alguns cultos meio que mornos. Se apitar muito, eu troco isso aqui. Aí, e Deus, o nosso culto de domingo, os nossos cultos. Eu falei, não, esse é meu dia de adorar a Deus. Esse é o dia que eu separo para cultuar e eu quero me encher de Deus. E de muitas formas Deus começou a confrontar isso no meu coração e dizer assim, você está errado. Então quer dizer que o seu dia de adoração é o domingo? Nossa, então você é muito raso. O domingo devia ser o dia mais fraco para nós. Devia ser o dia, talvez, que a gente reúne para dar uma glória a Deus, pegar uma palavra de direção. Mas Deus começou a dizer assim, os dias de culto seu deveriam ser todos os dias. Então nós vamos ter culto todos os dias? Vamos ter. Mas no nosso quarto, fechando a porta e falando com Jesus. Você sabe qual o grande defeito hoje nosso? É querer vir entregar tudo que podemos entregar aqui no domingo. E ficar todos os dias comendo uma sopinha magra, se a gente come alguma coisa. E queremos entender por que algumas coisas nós estamos sendo fracos em Deus. Não estamos entendendo por que o poder de Deus não está agindo. Sendo que a Bíblia diz, e eu preciso me respaldar no que a Bíblia diz. Então ela me confronta porque Deus diz assim, a minha mão não está encolhida, Ângelo. Eu tenho poder. Eu tenho poder para a igreja. Eu tenho poder para fazer o que tiver que ser feito. Mas o problema é que vocês estão jogando tudo no domingo e chega na segunda-feira, é uma papinha. Isso faz mal. Você imagina você, não sei se você já fez dieta. Amém, irmãos? Eu não quero entrar muito nesse assunto. Não tenho muita autoridade. Mas eu estou voltando, aleluia. Senhor, me ajuda, aleluia. Mas eu já vou falar um pouco mais de jejum. Você sabe que uma vez o Felipe fez um jejum, ele estava pastoreando em um lugar. E eu comecei a vida na obra de Deus com o Felipe, né? Ele sempre foi minha referência. Perdi meu pai muito cedo, foi um grande homem. Mas isso acabou perdendo a referência. E o Felipe foi a referência praticamente em tudo para a minha vida. E na verdade eu comecei a me apaixonar em querer servir as pessoas, porque eu vi ele servindo. Eu costumo dizer que o meu chamado para a obra de Deus, eu não vi anjos, ninguém profetizou na minha cabeça. Na verdade ninguém mesmo, querido. Mas um dia eu vi o Felipe tocando teclado, cantando, numa igreja aqui em Caçapava. E aí eu vim passar férias, e minha mãe com muita sabedoria. Tem duas coisas que quando você tem, muda o destino da sua vida. É uma mãe que dá a direção, uma Maria que recebe o chamado de Deus. E quando você tem uma esposa, e obviamente o marido, mas eu falo no meu caso, como eu tenho uma parceira, né? Eu não vou entrar muito no detalhe do meu testemunho com a Giovana, mas Giovana sempre topou, vamos para cima, vamos para São José, vamos embora e tal. Na verdade ela veio, eu nem queria vir, ela já queria vir. E ela nunca saiu da cidade dela. E eu falo, Deus, se eu arrumo uma patricinha, minha vida estava destruída. Porque eu não sabia que a minha vida ia mudar tanto, e se ela não quer ir? Acabou a minha vida. Ou eu me separo e fico bancando falso aqui para vocês, ou eu teria que ficar onde eu estou, porque eu casei e o casamento é para sempre. Mas graças a Deus, Deus me deu uma mulher de Deus que
Se é Deus que está mandando, a gente vai para onde Deus está mandando. E minha mãe falou assim, vamos passar férias com seu irmão alguns dias? Falei, vamos. E aí eu falei, será que eu fico ou não fico? Ela disse, fica. Ela liberou, vai, fica aí. E foi muito bom. Só que, voltando aqui, em nome de Jesus, uma coisa que Deus tem questionado no meu coração, querido, é se nós não temos... Eu estava falando de dieta, né? Comecei a falar da minha mãe, até me perdi. Aí, eu não sei, eu fiz... Uma vez o Felipe nesse lugar fez 3 dias de jejum, só na água, e eu não tinha prática no jejum, né? Mas eu fui na empolgação, vamos fazer, eu também vou. E ele falou assim, nem da igreja a gente vai sair, só água. Irmão, no segundo dia, a água para mim já parecia veneno. Que nojo. Eu pensei que eu ia morrer, irmãos. Porque o corpo, quando você for... A vida de consagração vai aos poucos, como um exercício. A vida na fé. Se você for de uma hora só, talvez vai dar um impacto, né? O corpo não estava nem preparado. E alguns irmãos lá, a gente podia nem se tocar, que a gente estava ficando nervoso. Eu fui cumprimentar, eu lembro, o menino assim, eu dei um tapa nas costas dele, ele ficou nervoso, faltou me bater, irmãos. Parecia aqueles filmes que a gente estava vendo carne, olhava para alguém e via carne. Nossa, esse irmão está parecendo com um pedaço de picanha. Mas, aí quando acabou o jejum, 3 dias, tipo sexta e domingo à noite, a gente foi. Uma irmã preparou uma mesa, e ela preparou um monte de coisa. Irmão, eu fui para cima. Hoje, tem tantos anos que eu nem lembro. Mas imagina alguém que prepara, né, uma mesa enorme. Eu comecei a comer. Eu falei, nossa, agora eu vou botar em dia. Estava no espírito, mas eu mudei para a carne assim no 220. Irmão, mas isso me fez um mal. Porque o estômago, né, vocês sabem disso, né? Estava tanto tempo sem comer, muda até o tamanho. Então o certo seria o quê? Comer uma comida leve. Mas você acha que se hoje já é complicado, imagina naquela idade. É ruim, que comida leve, a irmã preparou isso aqui, eu vou para cima. E fez mal, isso aí eu não dou conselho. Se você fizer um jejum muito longo, você comer uma comida leve, entendeu? Para ir voltando, para não fazer mal. E às vezes a nossa vida com Deus está assim. A gente quer ver um culto, um louvor, quer ver uma igreja, um negócio forte no domingo. Aí fica a semana inteira numa papinha, se tiver uma papinha. E Deus falou, isso está invertido. Poderia ser uma papinha hoje. Uma coisa bem rápida, amém? Essa é a direção de Deus. Estamos juntos aqui para congregarmos. Mas o nosso culto não é esse. O nosso culto tem que ser diário em Deus. Esse é o nosso desafio de entender isso, irmãos. De entender que o sacerdócio, ministrar a Deus, esse é o nosso chamado. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que eu confundia o que era ministério e chamado. Eu tenho descobrido que isso aqui não é meu ministério, isso aqui não é meu chamado, irmãos. Meu chamado não é pregar, não é tocar. Meu chamado não é liderar pessoas. Meu chamado, querido, é ministrar a Deus. Isso aqui chama serviço, ministério chama serviço. E o chamado vem primeiro do que o serviço. Quando Jesus disse assim para Marta, Marta, você está muito incomodada, você está muito atarefada na igreja e você está esquecendo o seu chamado. Qual que é o seu chamado? É pegar um violão e tocar? Não, o seu chamado é ministrar a mim. Esse é o plano. Querido, pode até te chocar, mas a igreja não é o plano A de Deus. Senão, em Gênesis, a Bíblia ia começar dizendo, e Deus criou uma igreja, uma instituição, e as pessoas se reuniam todo domingo e adoravam a Deus. É isso que está escrito lá? Aquele é o plano A. Mas o homem se perdeu, e a igreja está aqui para como plano B de Jesus, para ativar o plano A. Esse aqui não é o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é que toda a viração do dia, Ele viesse e adorasse-me. Todos os dias adorando a Deus. Esse é o seu chamado, é ter fome para Jesus. O serviço vem depois. Por que falhamos no serviço? Ou até nem sabemos qual o nosso ministério e serviço, e porque batemos a cabeça e às vezes não entendemos, porque falhamos no nosso sacerdócio e no nosso chamado. Querido, o culto a Deus deveria ser todos os dias. Fechar a porta e adorar a Deus, essa deve ser a nossa perseguição. Essa deve ser a nossa meta. Mas nós ficamos longe dele e chegamos aqui super culto.
Aí eu falei, como é que foi o culto? Ah, não foi legal, foi legal. Hoje eu senti alguma coisa. Mas não dá para sentir. Se nós não entendemos que relacionamento pessoal com Jesus deveria ser a nossa meta, como que ele vai se revelar de uma hora para outra? Jesus curou um homem e cego. E ele disse assim, o que você vê? Eu vejo um homem como árvores. E aí o processo continuou, daqui a pouco ele viu, porque as revelações de Deus, elas são progressivas, a gente vai crescendo em Deus. Não tem como hoje, nossa, tive uma grande revelação e domingo que vem, quero que ele fale mais. Aqui, em Êxodo, estamos juntos aí, irmão? Ainda? Tá dando para entender, sim ou não? Amém? Amém? Amém. Amém. Aleluia. Então eu confesso para você que Êxodo capítulo 33, sabe, nós precisamos mudar essa postura, irmãos. Esse não pode ser o dia mais forte da IAFAD. Isso aqui, esse culto aqui de celebração é um propósito, nós congregamos juntos, mas o culto é todo dia. O culto tem que ser todo dia. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Se formos fracos no nosso sacerdócio, vamos ser fracos no nosso reinado também. Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Reino fala de poder, de autoridade. Por que está faltando poder e autoridade? Porque estamos falhando no sacerdócio. Estamos como Marta, que é importante. O serviço é importante. Sabe? Eu amo o serviço. Eu amo servir pessoas. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Esse não é o principal. Esse não é o principal. Esse não pode ser o principal. O que nós vamos fazer com as pessoas? Poxa, se eu não sei nem o que fazer da minha vida, como é que eu vou preocupar com a vida das pessoas? Como que um cego pode guiar outro cego? Se eu não tenho um relacionamento com Jesus, o que adianta preocupar com o outro? Estou levando você para onde? Estou levando para você para qualquer tipo de programa, religião, qualquer estratégia humana, mas eu só posso te levar a Jesus se eu sei onde ele está, aonde ele mora, eu estou com ele, eu sei o que ele fala. Deus tem poder para você, irmão. O que está faltando é poder. Está faltando autoridade. Nós devíamos andar tanto na presença dele e dizer assim, Jesus, estou saindo aí porque eu tenho que expulsar um demônio. Está querendo zoar aqui na minha casa, dá licença, Jesus. Daqui a pouco eu volto, porque eu sei qual é o meu chamado. Olha aqui, Satanás, rapidinho, vamos lá. Sai fora, não quero conversa. E ele, como Jesus desceu na beira de Gadara e nem abriu a boca. Jesus andava tanto. Onde que Jesus está? Está orando. Está no monte, onde que ele está? Você não vai comer? Minha comida é outra, você não está entendendo, eu estou um propósito. Jesus andava muito na presença do Pai. Aí quando ele chegava, sacerdócio, muito sacerdócio, ministrando a Deus. Isso é chamado. Isso é a igreja. É isso que a igreja tem que fazer. Ministrando muito a Deus. Aí quando ele precisava exercer, ele exercia o sacerdócio, agora eu vou exercer o reinado. Ó, tem um cara endemoniado, diz, ó, prende ele com corrente, naquela rua tal, aqui no centro de São José é meio escuro. Aí sabe como Jesus resolvia? Ele andava tanto na presença de Deus, que só de ele pensar em chegar no lugar, você pode ver Marcos capítulo 5, o demônio, o que você está fazendo aqui? Jesus, mas nem falei nada. Você sabe o que eu vim fazer aqui, sai fora. Você que é o fortão aqui da cidade, era uma legião, né? Pastor, lá na minha casa, poxa, Ângelo, isso é uma maldição na minha família. Sabe o que está faltando? Poder. E sabe por que está faltando poder? Porque você erra no seu sacerdócio. Porque se você tem muito tempo com Deus, quando você precisa, você não precisa impor a voz. Oi, demônio! Agora, hein? 7 vezes igreja! Não precisa de cinema, de Hollywood. Não precisa disso. Para que Hollywood? Para que encenação? Aqui, ó, acabou, Satanás. Minha família não, minha família é de Jesus. Sua palavra tem tanto peso. Por quê? Porque ela está respaldada de intimidade com Deus. Pô, que história é essa que meu casamento vai acabar? O que a Bíblia diz? Deus uniu, separa. Senhor, eu não aceito isso. Mas é porque você está tão sensível, você está tão perto de Jesus, que qualquer baguncinha você, já estou ligado. Nós estamos falhando no sacerdócio, irmão. Esse não pode ser o melhor dia da nossa igreja. Nós trabalhamos sim para ter um louvor legal, um ar-condicionado, e Deus vai nos levar para outro lugar. Mas isso é tudo consequência da nossa intimidade com Deus. Esse não é o nosso alvo. Sabe? Esse não é o nosso alvo. Não. Nós temos que
pensar numa estratégia de trazer as pessoas. Não, esse não é o nosso alvo. Nosso alvo aqui é levar as pessoas a Jesus, a ter intimidade com Deus. Aí, consequentemente, essa intimidade gera o quê? Família restaurada. Gera alegria, gera paz. Começa a gerar. É a nossa intimidade com Deus. Nós andamos com Jesus. E quem anda com Jesus, a Bíblia diz, anda na minha presença e ser perfeito. Na minha presença há liberdade, abundância de alegria. Tudo que a gente precisa está lá no nosso quartinho esperando. Deus primeiro quer te esconder para depois fazer você aparecer. Amém? Estamos juntos ou não, irmãos? Vamos lá, rapidinho. Êxodo 33, 12. Vamos ler rapidinho. Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faz subir este povo. Porém, não me faz saber quem há de enviar comigo? E tu disseste, conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te. Agora, me faça saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que achei graça aos teus olhos. Atenta que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. 15, que é o principal. Então disse-lhe, se tua presença não for conosco, não me faças subir daqui. Deixa eu explicar o plano de fundo aqui, queridos. E eu sei que isso aqui é muito conhecido. Aqui Moisés está no seu quartinho com Deus. Ele está ali adorando a Deus. E de repente Deus faz ele entender o negócio. O povo murmurando, muita luta, as pessoas demorando a entender. Mas nós vamos entender por que isso acontece. Por que a gente roda no deserto? Por que às vezes a gente fica boiando? Senhor, o que está rolando? Não estou entendendo. Por que isso não muda? Aí, Moisés entendeu que Deus disse assim. O senhor, por acaso, parafraseando, como aqui na minha linguagem, o senhor por acaso está dizendo que é para eu ir e não está me dizendo que o senhor vai, que talvez vai alguém, nem disse quem vai comigo. Não, eu disse, mas vai dar tudo certo. Não. Aí começou uma guerra. Eu quero saber quem vai comigo guiar esse povo. Porque você está querendo aprontar uma comigo, Jesus. O senhor não disse claramente, o senhor é comigo? Olha o nível da autoridade de Moisés. O senhor por acaso está dizendo que é para eu ir e você? Eu estou sentindo que você está ficando aí. Porque Deus disse assim, Moisés, vai, vou enviar um anjo, vai dar tudo certo. Esse povo, é isso que o povo quer, coisas. Fala que vai ter cura, vai ter tudo isso, amém, vai. Aí Moisés, peraí, você não vai comigo? Você não vai comigo? Sabe o que Moisés fez? Então também não vou. Vai ficar uma birra aqui agora. Não, mas eu vou enviar, eu não quero um anjo. Eu não quero um irmão para profetizar na minha cabeça. Não quero pastor. Eu quero você. Quero você, você não vai comigo? Como assim que vai? Aí é como se Deus estivesse assim, Moisés, está tudo certo, vai lá. Peraí, não vai não? Mas esse povo, Moisés, esse povo nem me... Mas eu quero você. Se o senhor não for comigo, eu não desço daqui. Sabe, querido? Isso dá um apontamento muito forte para nós. Eu queria, dentro disso aqui, esmiuçar rapidamente algumas coisas. Parece que muita coisa a gente já está fazendo, mesmo sem Jesus, irmão. Sabe o que eu tenho questionado na minha vida? Eu quero sair desse nível raso de saber se é pecado ou não. Será que isso é pecado? Ah, não é pecado, então eu faço. Irmãos, e é claro que não vamos negociar princípio. Se a Bíblia condena, não tem esse negócio. Mas eu quero ir além, eu quero saber o seguinte. É isso que o Senhor tem para mim? Não tem nada de errado. Não é crime, não é pecado, todo mundo faz, mas é isso que o Senhor tem para mim. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim, não é o que é pecado, isso é muito raso, Jesus. Não quero ficar um bom papagaio. E aí, Meire, o que você acha? Você acha que é pecado, essa roupa e tal? Eu quero ter intimidade contigo. Isso é para mim, pode ser para o meu irmão, mas talvez o Senhor não tenha para mim. Deus disse assim, cara, eu vou mandar um anjo, vai dar tudo certo. Ele disse, eu não quero um anjo, eu quero você. Eu quero a tua presença. Irmãos, sinceramente, se Deus falasse isso para a gente
Em alguns casos, a gente já tinha topado na primeira. Ó, vou te dar um casamento, filho. Não é isso que você quer? Você vem aqui para isso, pô. Estou vendo no teu coração. Isso, em certa forma, não é errado. Você não quer isso? Você quer ter uma grana. Então, beleza, toma. Será que nós faríamos como Moisés? Espera aí. Tudo isso é importante, sim. Mas eu quero você, quero a tua presença. Você não está entendendo? Eu cheguei aqui caído, destruído, o Senhor foi tocando na minha família, muita coisa abençoou, mas eu não estou parando nisso. Eu quero você, Jesus. Eu não vim aqui só por causa de um milagre, não. Eu vim aqui por causa da tua presença. Querido, a Bíblia fala, segundo livro de Crônicas. Vamos lá. Por favor. Estamos juntos aí, sim ou não, irmãos? A gente vai voltar aqui. 26. Aleluia. Caterine vai ser pastora, irmãos, missionária. Ah, só foi falar que ela correu, né? Correu do fogo. Vamos lá. Vamos falar rapidinho de um rei muito jovem, chamado Uzias. Só para acelerar, se não der tempo, você anota. Capítulo 26, do segundo livro de Crônicas. Versículo 2 diz assim, eu vou pulando para entender. Esse edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jegolias, de Jerusalém. Versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Rapidinho aqui. Então já entendemos que estamos falando de um rei muito jovem. Assumiu uma responsabilidade. Por isso que a Bíblia, querido, não há tempo. Se você tem fome, Deus vai fazer você reinar. Ah, pastor, estou chegando a... Querido, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Sabe, aqui tem muitos jovens. Você pode escolher não ser panaca. Você pode escolher ser um cara de Deus. Você pode escolher ser um cara diferente. Sabe, você pode escolher dizer assim, eu não vou ser igual a todo mundo, eu vou ser diferente, velho. Deus tem um chamado para a minha vida. Sabe, eu não vou. Sabe, os caras vão começar a andar com calça arriada, eu não vou arriar minhas calças. Não vou ser panaca, vou ser de Jesus. Vou ser diferente. Mas aí ele começou a reinar. Aonde que eu quero que nós venhamos aprender alguma coisa aqui? A Bíblia fala que ele começou a buscar a Deus. Propôs no coração. Querido, sacerdócio é uma escolha. Em que momento que eu vou começar a desenvolver meu relacionamento com Jesus? No dia que você escolher, eu vou deixar de ser raso e eu vou começar a buscar a Deus agora. Vai ser minha meta. Isso é escolha. Não precisa ninguém olhar para você e dizer, nossa, você vai ter muita experiência com Deus. A Bíblia diz que você vai ter visões, que você vai ter sonhos, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E não é só para a gente falar em língua aqui no culto, é gostoso, mas a gente deveria falar muito em línguas, na nossa intimidade com Deus todos os dias. Se o pouquinho que a gente interage aqui, Deus já faz uma graça, você imagina se nós fôssemos fiéis na adoração, no sacerdócio, todo dia, aonde a nossa vida estaria hoje? E ele buscou a Deus. E aí eu não vou ler tudo. Se você ler na sua casa, você vai ver que o que Deus fez na vida desse jovem rei. Querido, o reino, até o mundo naquele momento era uma coisa antes de Uzias, depois foi outra. Em todas as áreas, imagina assim, o cara assumiu uma empresa, ou assumiu a presidência da república, e depois que ele assumiu, mudou tudo. Mudou a tecnologia, mudou tudo. Querido, a sabedoria que Deus derramou sobre a vida daquele homem foi grande. Se você for ler máquinas de guerra, uma coisa... Você não tem ideia como que o Espírito Santo quer guiar a sua vida, o que ele quer falar para você no secreto. Os segredos. A Bíblia fala que há tesouros escondidos que ele quer revelar. Mas ele não quer revelar para um povo raso, que chega domingo, derrama nada. Onde você estava nem aí para mim?
Sai desse nível raso. Poxa, que loucura. Aí ele buscou. Aí no versículo 16 diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se no seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Talvez em outro momento a gente poderia ver como que terminou, porque Uzias começou muito bem, mas terminou mal. Mas eu queria falar com você aqui de um chamado que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, verso 5, se eu não me engano, mas a gente vai abrir lá. Que Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Então existe um sacerdócio real e existe um reino. E aí, esse menino assumiu o reino e ele começou a buscar a Deus. Começou a buscar. E diz que Deus o fez prosperar. Querido, Deus que vai fazer você prosperar. Deus que vai te dar o pulo do gato. Está tudo preparado. Jesus já tem um caminho certo para você. Ele buscando a Deus, Deus começou a dar revelações para ele. Querido, Deus não muda. Será que Deus tem revelação hoje para nós? Hã? Deus tem revelação. Será que Deus não sabe o que você está passando? Será que Deus não tem visões para você? Tem sim. Mas aí, a Bíblia fala que quando ele se fortificou, exaltou-se o coração. Estava exercendo sacerdócio e Deus derramando visão. Então, se eu desenvolvo a minha vida com Deus, eu não preciso preocupar com o meu reinado, com o poder. Naturalmente ele vai derramar poder no meu reinado. Fique em paz. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que te veio ao culto. Teu pai que te veio ao culto te recompensará publicamente. Quando você precisar dele, ele é o socorro bem presente, ele vai agir, ele quer que a sua palavra tenha peso, ele quer que a sua vida com ele seja exposta com poder na vida das pessoas. Mas quando ele começou a falhar, porque alguma coisa mudou, irmão. E esse é o retrato nosso. Tem algum problema, a gente começa a buscar Deus. A gente não tem tempo, mas arruma tempo. Mas quando a gente se fortifica, a gente sai daquela crise, a gente para. E a gente se encosta como? Membro da igreja. O que você é? Eu sou obreiro, eu sou pastor. Eu deixei meu sacerdócio. Em nome de Jesus, nós respondemos para o Espírito Santo agora. Como é que está a sua vida pessoal com Jesus? É por isso que está faltando poder no reinado. Por que aquele cara se exaltou? Porque ele não estava mais na presença de Deus. Ele chegou em um lugar, se fortificou, se exaltou. Se você for ver, ele começou a fazer coisas erradas no templo e acabou o reino muito triste. Se você for ver, Uzias tentaram avisar ele, ele não ouviu. Querido, algumas coisas que a gente vê nas nossas vidas, a gente não ouve mais. Algumas coisas que acontecem, isso demonstra que o nosso sacerdócio está fraco. Algumas coisas que a gente expõe diante das pessoas, só está demonstrando uma coisa. Que a gente está até na igreja, a gente está até com o microfone pregando, mas a gente não tem sacerdócio. É por isso que a gente não consegue vencer algumas coisas. Por que o coração daquele cara mudou? Pastor, porque dinheiro na mão das pessoas, o senhor já viu, não. O ditado diz o quê? Que a ocasião, ela faz... Quem já ouviu isso? Amém? Amém? Estamos juntos aí? Amém, irmãos? Mas isso não é verdade. A ocasião, querido, ela revela um ladrão. As situações que nós estamos falhando só está revelando a nossa fraqueza em Deus. Só revela a nossa fraqueza. Quem entendeu isso, diga amém. Eu estou quase no final, queria que você ficasse junto comigo. Por que aquele homem se exaltou? Poxa, Deus o fez prosperar, Deus estava derramando tanta coisa. É porque ele saiu do lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não nascemos para entrar na presença de Deus. Deus, nós viemos aqui nesse domingo para entrar na tua presença. E Ele está dizendo assim, pô, mas você saiu? Por que você está entrando? Você saiu? Então, peraí, vamos
Cara, eu tenho um monte de necessidade, eu tenho algumas coisas que eu quero que Deus venha agir. Como eu creio que você tem também. Mas se eu fosse você, resolvia a tua vida com Deus primeiro, para depois resolver o teu reinado. Rei que não tem sacerdócio vai acabar falhando. No caso dele, foi a soberba que pegou. No nosso caso, alguma coisa está pegando. Mas o que está acontecendo? Está falhando no sacerdócio. A gente se fortifica um pouquinho e diz assim: aí Jesus, domingo eu quero ver um culto cheio. Não, não sai não, tem mais, poxa. Tem mais para você, por que você está parando? Amém? Vamos voltar lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 20 agora. Quem está entendendo isso? Diga amém. Deus tem poder para você, amado. Mas o que a gente devia questionar é: pastor, eu não tenho desenvolvido o meu sacerdócio. Isso é um fato. Estou na igreja, eu já decorei alguns versículos. Eu tenho um jeito assim, mas se hoje a mensagem está falando de vida enxertada em Jesus, o que Jesus está tratando com a igreja hoje é assim: cara, esquece a igreja. Daqui a pouco a gente vai ver uma coisa interessante que eu quero falar com você. Mas ele está falando assim: eu quero saber de vida pessoal com Jesus. Relacionamento pessoal com Jesus. Jesus está dizendo assim: eu não estou preocupado se você está indo no domingo na IAFAD. A minha preocupação é se você está tendo relacionamento pessoal. A gente devia, na célula, a gente devia parar de perguntar às pessoas: e aí, domingo tu foi na igreja? Como foi? A gente devia perguntar assim: e aí? E o quartinho? Está buscando a Deus? E aí? Ah, essa semana foi meio corrida. Opa, problema sério, hein? Não vai domingo não. Fica lá no teu quarto orando. Esquece a igreja um pouquinho domingo. Domingo é outra coisa, é congregar, é adorar a Deus. É outra coisa. E se você não tem sacerdócio, fica até difícil de fluir. Porque aí você está aí queimando, Jesus dando revelação para você lá no secreto. Aí chega eu aqui raso. Não orei nada a semana inteira, razão. Vamos adorar a igreja. Não está batendo, irmão. Sabe por que a gente não consegue dialogar? Porque a gente não está enxertado em Jesus. O problema não é ser diferente. Cara, fica do seu jeitinho, a gente é melhor. O legal é ser diferente mesmo, fica na sua. Mas você sabe em que deveríamos ser iguais? Nós estamos enxertados no mesmo tronco, de uma mesma árvore, edificado na mesma rocha, que é Jesus. É por isso que a gente consegue andar junto, porque a gente está enxertado na mesma fonte. E às vezes você fala assim: pastor, por que a gente não consegue dialogar? Por que a gente não consegue conversar? Porque não adianta, querido. O cara está lá em águas profundas, você está no raso. Vem pra cá! Você sabe que eu não sei nadar. Quando eu vou na praia, a Giovana, parece uma louca, ela vai embora. Ela fala: vem, bem. E eu falo: eu não vou, tem tubarão aí, diabo, sai daí, meu Deus. Eu não sei nadar. Então o passeio fica ruim, porque está todo mundo dando mergulho. E eu levando caixote na praia. Querido, é muito complicado a gente achar que esse culto aqui vai ser um culto. O culto começa a fluir muito, sabe por quê? Não, porque aquele dia veio um pregador super louco. Nada. Os caras que mais eu gosto de ouvir pregando são os caras mais simples que eu conheço. Eu fico aqui numa luta para alguém dar um glória a Deus. Aí chega o cidadão: e aí, você está feliz? A gente explodindo. Pô, mas ele não falou nada, poxa. Que coisa chata. O cara não falou nada, ele só deu um sorriso, a galera está pulando. Porque entenda bem, não vem daqui. A Bíblia diz: aqueles que creem em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. Então, você está aí no seu sacerdócio, começa a fluir no culto, rio em você. Começa a fluir um rio no outro. E no quem está pregando. E começa uma atmosfera a mudar. Mas aí é até perigoso. Você já viu gente escandalizando com o profético? Nossa, hoje foi muito estranho. Lá no culto foi muito estranho. O estranho é você não está queimando. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, porque elas só se discernem espiritualmente.
Pega essa, amado. Você está escandalizando porque você está no raso. Quando o mover é genuíno, não tem escândalo, querido. Quando o mover é genuíno, quando não tem palhaçada, a gente se entende. É só no chu, aleluia. Todo mundo no prover. Mas, poxa, eu não tenho nem sacerdócio. Aí eu chego lá, o cara está loucão, expondo um pouquinho do que ele tem no secreto. Sabe, às vezes vem alguns homens de Deus aqui, queridos, eles não entregam tudo. Eles estão expondo um pouquinho do que é a vida deles com Deus. E às vezes o cara escandaliza. Nossa, que coisa horrível é essa? É Jesus. Você está escandalizando. Mas ele está revelando um pouquinho do que ele vive no secreto. Porque intimidade, querido, você não revela a intimidade que tem com a esposa. A gente dá um abraço, faz uma graça, o pessoal, tá, climinha, hein? Hoje tem, hein? Mas a intimidade mesmo a gente nunca demonstra. Sabe qual é o nosso problema hoje? Por que tem muito escândalo na igreja? Eu falo a igreja em geral. Porque o cara é tão raso, ele nem tem intimidade. Aí quando ele está aqui, ele quer mostrar tudo. Cara, mas aqui a gente não mostra nada. Aqui a gente desaparece para ele aparecer. Se não vier dele, para que eu vou ficar pulando aqui? Não precisa de força. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito, diz o Senhor, amado. Intimidade é para o secreto. Tem muita coisa que eu faço com Jesus que eu não posso fazer aqui mesmo. Que é eu e ele lá, senão você vai me chamar de perturbado. Vai dizer, o que esse cara está fazendo? Porque é minha intimidade, noiva e noivo. Amém? Bom, eu estou olhando meu tempo aqui. Queridos, vamos lá, rapidinho. Já não dá mais. Algumas coisas rapidinho. Alguns princípios eu queria. Êxodo 20. Olha, se você começar a desenvolver teu sacerdócio, não se preocupa com o reinado. Deus vai te ajudar, vai te fazer prosperar no teu reinado. Você não precisa fazer nada. Quando eu digo não fazer nada, querido, não é você entender assim, não vai ser na minha força. Se eu preciso, Espírito Santo precisa de você. Se eu estou preocupado com alguma coisa, é com o meu sacerdócio. Porque aqui no trabalho, sempre vai ter alguém melhor. Então, se for para mim, eu vou fazer a minha parte e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não vou pisar em ninguém, não vou mentir, não vou me corromper. Se for para mim, faço bem feito o que mandaram eu fazer. E se for para mim, o Espírito Santo vai trabalhar a meu favor. O meu reinado será próspero. Aleluia! Não, porque o filho se corrompeu, hoje todo mundo está destruído. Não se preocupa, faz a tua parte. Tenha vida com Deus. E Deus vai cuidar das heranças benditas que Ele confiou na tua mão. Amém? Uma mãe que tem sacerdócio, a palavra dela pesa muito mais de uma que não tem. Mas às vezes não, mas eles não estão entendendo. Mas Deus vai confirmar a palavra que sai da tua boca. Pegou essa? Aleluia. Amém? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Uzias buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Deus vai te honrar. Busque o Senhor, desenvolva teu relacionamento com Deus. Na nossa força, sinceramente, irmão, dá para fazer? Não dá para fazer. Não dá mesmo. A gente vai ficar preocupado, vai ficar triste, vai ficar revoltado, porque na nossa força não dá. Amém? Vamos correr agora para terminar a mensagem. Amém? Fica sentado aí. Aleluia. Versículo 18, capítulo 20. Vamos junto, presta bem atenção nisso aqui. Voltamos a falar em Moisés. Deixa eu explicar uma coisa. Lá no capítulo 33, o que a gente leu? Moisés numa guerra. O senhor não vai comigo? E por que Deus não queria ir com eles, irmãos? Entenda bem. O contexto é isso. Deus está dizendo, eu vou enviar um anjo. E Moisés diz, quero um anjo não, quero você. É você que eu quero. Aí, nós vamos entender um pouquinho o contexto disso. Versículo, eu falei, 18? Vamos lá. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido e a buzina, o monte fumegando e o fogo. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Então o que estava acontecendo? Quando chegaram perto do monte, estava lá a conferência
do fogo top. E Deus se movendo, Ele é fogo consumidor. Os seus olhos são como trovão, Ele é poderoso. E Moisés mergulhando naquela onda. Vou para cima. E o povo, estou fora. E olha o que aconteceu. E disseram, Moisés, fala tu conosco. E ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Querido, isso aqui é uma maldição que tem que ser quebrada no nosso meio. Aqui começou a implantar uma mentalidade errada. Você quer saber quando começou muitos moveres errados? Começou aqui. Então entenda bem, está no pé do monte, Deus se movendo. E Moisés, vambora! Deus quer que todo mundo seja sacerdote, que todo mundo ministre a Ele. Esse é o plano. Todo mundo, vamos lá. Aí o povo, Moisés, vou não. Fala você, pastor, o que tem para mim? Fala aí, Felipe. Terceirizou relacionamento. Ô meu irmão, minha mulher, intimidade com ela é eu. Sai fora, pô. Relacionamento com Jesus, ninguém consegue substituir. Sabe por que às vezes tem profecias e profetas que destroem a vida de pessoas? E deixa eu te falar, querido, nós aqui gostamos dos dons de Deus. Queremos mover com muita maturidade. E não, quando eu digo nós, não é eu, o Felipe, alguém que vai ser usado. Eu creio que até as crianças dessa igreja vão profetizar profundamente. O vinho novo vai rolar muito aqui nessa igreja para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus vai fazer coisas grandes. Profetas, evangelistas, pastores, apóstolos, mulheres de revelação. Alguém vai estar olhando assim para a irmã. Está saindo do culto, ela vai dizer, opa, Deus mandou dizer algo para você e tal, e já começa. Você está no shopping e seu filho está lá no McDonald's comendo alguma coisa, de repente seu filho já começa a profetizar, pula para o outro lado, já começa um reteté, palavra do fogo tremendo, aleluia. Eu quero isso. Mas a gente está confundindo isso, e por isso que a gente está falhando. Isso é uma coisa. Relacionamento com Jesus é individual. Hoje não é dia de você se relacionar com Jesus. Hoje é dia de congregar, amigo. Você está entendendo errado. Hoje é dia de congregar, comunhão. Adoração juntos, é bíblico. Agora, intimidade, sacerdócio, é todo dia. Como é que Deus vai te fazer prosperar se você não busca? Eles disseram assim, Moisés, fala você. Erraram. Todas as vezes que você faz isso, você vai atrás de alguém para ele revelar o que só Jesus pode revelar para você. Você está entrando numa furada. Você está entrando numa perdição. Profecia, querido, só testifica o que ele já semeou no meu coração. Para de querer ser guiado pelos outros. O véu foi rasgado, temos livre acesso a Deus. Todos aqui são sacerdotes do Senhor. Todos aqui têm que desenvolver vida com Deus. Aleluia. Marido, você quer ver o teu reinado, o teu governo dentro da tua casa? Não é para sair falando, é para você se esconder um pouquinho, parar, porque já errou demais, e se esconder em Deus. E quando você sair daquele quarto, de tanto você buscar Deus, você não vai precisar fazer força. Há uma unção que vai começar a derramar de você, que é o governante da casa, e naturalmente vai para toda a tua casa. Mas sabe por que o governo está ruim na casa? Porque você falha no teu sacerdócio. É sério. É sério. Amém? Tamo junto? Fala você, Moisés. Isso é errado. Isso aqui não é Iafade, irmãos. Se as pessoas têm limite por aí, centralizar tudo no pastor, o que Deus tem para você, isso aqui não tem na Iafade. Você vai ter que entrar nessa nuvem. Aleluia! Há uma nuvem, há trovão, há fogo. E a nossa guerra aqui, sabe qual é? Acaba com as cercas. Aqui no rebanho não tem cerca. Aqui nós vamos lutar para ter pasto. Mas não tem cerca. Acabou a cerca. E aí, irmão, para onde vai? Você vai para onde Jesus te mandar, meu irmão. Se ele te mandou, quem sou eu para te segurar? Se ele também não mandou, o problema é seu. Você que entrou na furada. Há uma nuvem que você tem. E por que eles fugiram da nuvem? Por que eles fugiram do fogo? Porque a gente só sabe
que ouro é ouro depois que ele passa pelo fogo. Eu preciso terminar, queridos. No capítulo 19, vamos ler duas referências e a gente ora. Que eu quero terminar agora. Então o que nós vimos aqui? Fala você, Moisés. Eu vou lá domingo para ver o que o pastor vai dizer. Você está errado, amado. Nós estamos errando nisso. Esse culto não é para isso. Você está fugindo da nuvem, do fogo. Querido, você sabe qual é a minha meta com as pessoas que eu lidero? Você vai depender de Deus. Você vai depender de Jesus. Nós não nos movemos por necessidade. Jesus não movia por necessidade. A mulher disse, minha filha está morrendo, me ajuda. Olha aqui, eu não vou dar pão dos filhos para os cachorrinhos, não. Jesus chamou aquela mulher de quê, irmão? Pode falar, não é pecado não. Cadela. Quando ela se moveu por necessidade, eu não tenho pão dos filhos para dar para cachorrinho, não. Está falando do meu filho. Então eu sou cadela, E quando ela adorou, Jesus, mas vou dizer uma coisa. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus falou, me pegou. Sacerdócio. Mulher, agora eu vou te ajudar. Eu não me movo por necessidade. Por que Jesus não muda? Tanta criança morrendo. Isso é por causa do pecado, irmão. Quando Deus criou o homem não tinha isso. Isso é pecado. Isso é corrupção do homem. É a morte, o sofrimento, tudo isso por causa do pecado. Deus vê tudo isso, mas Ele não se move por necessidade. Será que Deus não está vendo? Deus é misericordioso, mas Ele se move por propósito. Enquanto você estiver chorando, será que Deus não faz alguma coisa? Já fez, morreu, ressuscitou, o véu se rasgou, você tem acesso, se relaciona com Jesus, porque você tem um lugar na mesa, você vai reinar em vida, vai rolar sim, você é de Deus. Para de lidar por necessidade, Deus tem um propósito na sua vida. Sai desse nível raso, de pedir migalha. Aleluia. Eu falo com muito carinho, amém, irmãos? Eu não mordo, amém? Tamo junto, amém? Glória a Deus. Será que Deus tem um emprego? Será que a gente vai casar? Será que vai rolar? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E o sacerdócio não diz nada? Deus vai falar com você. Vamos lá. 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos, para toda a terra. 6. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas palavras falarás aos filhos de Israel. Qual que é o plano de Deus? Igreja, domingo, aleluia. Irmão, levanta a mão, dá glória a Deus. Irmão, dá um ódio disso. Tem que mandar a pessoa levantar, sentar, fechar o olho. Meu Deus, parece que eu estou liderando um monte de robô. Parece que as pessoas não têm intimidade em casa, irmão. Eu odeio esse negócio, cara. Quando começar o culto, se você quiser ficar sentado, fica. Se quiser em pé, se quiser pular, pula. Você não é um robô, irmão. Você não tem que ficar, Moisés. Fala você pra gente, entra na nuvem, irmão. Nós estamos no mesmo nível. O plano de Deus era esse. Olha, Moisés, diga para eles que eu quero que eles sejam minha propriedade peculiar. Um reino sacerdotal. É uma nação de sacerdotes. Mas o povo, o que o povo diz? Fala você, Moisés. Aí começou uma religião maldita. Vamos ver o que o pastor está dizendo. Não confunda, querido. Os 5 ministérios têm sua função na igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Eles têm sua função. Os dons de Deus têm seu objetivo. E sabe qual é? Levar, edificar a igreja, preparar a igreja para ser noiva, para adorar a Deus. Isso é importante. Isso é para edificar, isso tudo, essa interação do Espírito Santo. Mas isso vai levar para isso aqui. Sabe por que eu te fiz evangelista, minha irmã? Sabe por que eu estou te fazendo uma profetisa? Por que eu estou te usando muito em revelação, em cura? Para você
restaurar pessoas e levar elas para onde? Para o sacerdócio. Deus está levantando aqui na EAFAD uma geração de sacerdotes que vai mover muito no Espírito Santo para levar as pessoas para a nuvem, para o fogo de Deus. Aleluia! Fechando nas duas, Apocalipse 1:6. Vamos ver lá no Novo Testamento, a Bíblia falando de sacerdócio. Quem está entendendo a mensagem hoje? Amém? Eu sei que, como você vai lutar para romper nessa área. Porque eu não fui ensinado assim, querido. Eu fui ensinado que o altar, essa madeira que eu estou pisando, é santa. E por que eu vivi uma vida de pecado? Isso não justifica. A ocasião não faz o ladrão, só revela. Mas eu era tão religioso que se alguém sentasse assim, queridos, só descansar um pouquinho e tal, aqui, Jesus sentou, como é que eu vou dizer? As partes, tem um nome, né? Mas amém, né, irmãos? Sentou no altar de Deus. Nossa, o altar é santo, o teclado é santo. E a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo somos nós, aleluia. Isso aqui não é santo, querido. Essa cadeira que você está sentando, ela é desconfortável, branca, dá trabalho para limpar, é um saco. E a próxima que a gente vai comprar vai ser preta. E a gente vai vender essas. Amém. Isso não é santo. Esse microfone não é santo. E às vezes ele enche o saco, tem que trocar a bateria. O templo do Espírito Santo é você, aleluia. Deixa de ser religioso. Amém. Apocalipse 1. Diz assim, 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e a poder para todos sempre. Amém. Deus nos comprou. Para quê? Para ser reis e sacerdotes. Deus nos comprou para dizer assim, você tinha uma dívida? Tinha. Impagável. Eu comprei você. Então agora eu sou teu escravo, religioso. Sou da religião tal, hein? Não consigo me envolver com o padre, porque o padre é do diabo. Nossa, que coisa chata. Nossa, Deus está movendo tanto, querido, no Brasil hoje, que Deus está usando até pastores. Olha que coisa boa. Deus está usando pastores. Realmente, Jesus está voltando. E a gente fica todo religioso. Não, porque o cidadão é da adventista. Que coisa chata. Nós não vamos para o mesmo lugar, meu irmão. Então tem que começar a acertar isso agora. Que coisa chata. Mas quem nos ensinou isso? Fala você, Moisés. Nós que demos poderes para os homens. E por isso que eles se corrompem e nos ensinam coisas erradas. Mas aqui, querido, não tem cerca. A gente está lutando para ter pasto. Mas cerca não tem. Aleluia. Vamos lá. Fechamos em Mateus 7. Realmente, falei que faltavam 2 referências. Eu leio para você rapidinho. Mateus 7, 21. Aleluia. Pessoal da adoração, pode vir, vamos lá. Amém. A gente vai encerrar rapidinho o culto. Ah, pastor, vamos ficar um pouco mais aqui. Eu quero ficar um pouco mais. Mas você sabe que eu botei até um cronômetro no meu iPad aqui? Deixa eu ver se eu estou conseguindo cumprir a minha meta. Se eu falei hoje, Jesus, ó. Deixa eu ver. Nossa. Não vou nem falar. Tem 48 minutos. Sabe o que eu falei com a Giovana? Você vai ver. Hoje eu vou pregar 35 minutos. Não, pastor. Eu sou crente forte. Eu quero culto de 2 horas. Pô, meu irmão, não fica 10 minutos no teu quarto orando. Você quer que eu fique aqui falando 2 horas? Deixa de ser raso. Pô, não fica meia hora. Não consegue tirar em 7 dias da semana 1 hora com Deus. E eu tenho que ficar aqui terceirizando o que você tem que ter com Deus. Você vai ver. Eu ainda vou pregar meia hora. Já acabou o culto e acabou. Ah, então eu preciso de uma igreja mais forte. Você está abençoado.
Vai buscar o Moisés para ficar na nuvem para você. Vai buscar o Moisés. Vai você para a nuvem. Vai você. A gente tem que começar a reconhecer o problema não é louvor. O problema não é... O problema é o Ângelo. Eu aqui, Jesus. Sou raso demais. Não tenho sacerdócio. Aleluia. Então vamos rapidinho que eu já estourei. Você vai ver. Só que eu não estou dizendo, querido, que deve ser assim, amém? Não estou criando doutrina, não. Não estou dizendo isso. Então, eu amo cultos, irmão, conferências. Eu não estou dizendo que é errado. Mas hoje eu queria conseguir fazer isso hoje. Para dizer assim, nossa, foi rápido. Para que a facadinha que eu dei de leve, amém, tivesse contexto. Mas eu falei, me perdoa. Mas eu amo, meu querido, adoração, mas tem nada a ver em relação ao tempo, é isso que eu queria que você entendesse. Mas é que hoje o contexto pedia isso, amém? 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai, esse está nos céus, que está nos céus, perdão. 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então eu lhes direi abertamente. Vai ser claro, amigo. Fica doentezinho por causa de pregação, mas naquele dia vai ser paulada para esse povo. Vou dizer abertamente. Está envergonhado? Problema. Ah, Jesus, então vou procurar outra igreja. Agora você tem igreja no inferno. Agora você tem igreja no inferno, não tem mais igreja. Está indo para o céu. É o juízo final. Nunca se esqueça, querido, nós vamos prestar conta da nossa vida. A vida não é mais nossa, nós vamos prestar conta dela. Direi abertamente, não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A nossa chave aqui para fechar é o 23. Não vos conheço, não tive relacionamento com vocês. E por que eles são usados, pastor Ângelo? Porque o dom de Deus é irrevogável, sem arrependimento. Ele dá conforme a sua vontade. Que a outra referência não é o homem que opera, mas é o nome poderoso do Senhor Jesus que opera. Para de se impressionar com dons. Sabe o que nós temos que ensinar para as pessoas aqui? Nós não estamos espantados com os seus dons, não. Nós queremos as pessoas, não os dons delas. Não interessa o que você sabe fazer. Não interessa o que o Ângelo sabe fazer. O que Jesus está dizendo, eu não quero o seu dom. O dom foi eu que dei. Nossa, você não está me... Nossa, o cara lá, pastor, ele é usado por maravilhas. Nossa, como Deus está feliz com ele. Foi Deus que deu, irmão. Nada surpreende. Ele diz assim, eu não te conheço. O que faltou foi sacerdócio, relacionamento. Eu quero te conhecer. É isso que Jesus está falando com você. Eu quero te conhecer. Amém? Vamos orar? Quantos entenderam hoje? Diga amém.